Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. Nós temos a alegria de ter você aqui conosco assistindo esse vídeo de uma temática muito importante para nós. Já estamos aí no terceiro sermão desta temática, que é os 7 pecados capitais. Eu espero que os outros vídeos já tenham abençoado bastante a sua vida e hoje nós vamos continuar ainda nessa temática que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E hoje nós falaremos sobre o terceiro pecado capital, o pecado da ira. Isso mesmo. Para você que não assistiu os outros vídeos, pecados capitais são pecados que dão origem e que governam outros pecados na nossa vida. Seriam os pais de todos os pecados que nós cometemos. Quem deu origem a essa lista de pecados foi Evagrio, no 4º século, um monge grego, e ele lutava incansavelmente junto da sua comunidade para poder deixar esses instintos, esses pecados que naturalmente brotam em nós e nos tornam cada vez mais bichos e menos gente. E Evagrio então era um homem que buscava em Deus lutar contra esses pecados capitais. Já falamos sobre o orgulho, né? Orgulho versus pobreza de espírito. O orgulho, ele tem a ideia de alguém que é muito cheio de si, uma pessoa que se ama demais, né? Porque Narciso acha feio o que não é espelho. Falamos sobre o pecado também da inveja, que é não sentir alegria com a alegria dos outros, combatendo com a empatia. A empatia é sorrir com os que sorriem, é chorar com os que choram. E hoje então nós falaremos sobre a ira. E para isso eu quero lembrar de um acontecimento, algo que aconteceu há alguns dias, que foi em São Roque, no interior de São Paulo, o caso de um rapaz muito bem aparentado, alto, forte, que agrediu violentamente uma moça, uma mulher. A filmagem apenas mostra que eles estão discutindo e havia ali no momento outras pessoas, e a mulher disse algo que ofendeu esta pessoa, esse rapaz, e ele então desferiu um violento golpe com o cotovelo e a mulher já caiu desacordada no chão. O rapaz depois foi identificado e preso e a mulher foi levada, num caso sério, para o hospital e foi encaminhada para a UTI. Um ato desproporcional, um ato de violência. A violência verbal que induziu depois a uma violência física, enfim, uma cadeia de atos desproporcionais, de atos desprovidos de amor. Isso tem marcado, a ira tem marcado os sentimentos e os relacionamentos da nossa geração. Infelizmente, mais do que nunca, a ira tem destruído, tem causado estragos nas nossas relações humanas, mesmo naqueles níveis que não chegam a cotoveladas, mas tem prejudicado muitos relacionamentos. A ira é o terceiro pecado capital. Ela tem origem nas emoções humanas. Mas emoção por emoção não é pecado, porque na verdade é até uma marca de saúde, né? Nós ficamos alegres, ficamos tristes, ficamos bravos, isso é normal, isso faz parte da estrutura do ser humano, não há problema nenhum nisso. Mas quando essa emoção ascende a tal ponto de uma emoção se tornar um ato concreto, aí sim traz muito estrago, tanto para quem ira, quanto para quem é alvo desta ira. Horácio, um pensador do passado, disse que a ira é um estado de loucura temporária. Quer dizer, quem está irado está louco, perdeu a sanidade por um breve tempo. E na loucura dos seus atos, ele causa então muitas destruições. Jesus dedica 2 bem-aventuranças que trazem nelas características de uma pessoa tranquila, ou de uma pessoa que tem no seu comportamento atos muito diferentes e contrários ao ato da ira. Essas 2 bem-aventuranças estão em Mateus no capítulo 5, nos versículos 5 e 9. Eu vou ler. No versículo 5, Jesus diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus contrapõe a ira com essas 2 bem-aventuranças. Mas antes de tratarmos das bem-aventuranças, vamos falar um pouquinho mais sobre a ira. A ira é um pecado diferente de uma indignação justificada. A Bíblia vai dizer até para nós, para irar, porém não pecar. Então como? Tem como ficar irado e não pecar? Tem sim. Tanto que mostra na Bíblia que Deus, por alguns motivos, ficou irado com o seu povo.
Jesus, quando chegou ao templo e viu todo aquele comércio na porta do templo, Jesus ficou irado também e expulsou aqueles vendedores e jogou aquilo tudo no chão, e num ato de ira, ele disse: aqui é casa de oração, é casa do meu Pai, não é mercado para vocês ficarem vendendo. Né? João Crisóstomo, também um dos pais da igreja, disse que aquele que não fica irado quando é preciso, peca. Às vezes é necessário sentirmos e agirmos, termos atos de ira. Contudo, essa ira é a chamada ira justificada. Por quê? O primeiro aspecto dela é que ela clama por justiça, mas é uma justiça diferente, que é o cumprimento da vontade de Deus. E ira justificada porque ela tem um aspecto de buscar o bem geral e não um bem simplesmente individual para proveito próprio. Veja que a ira justificada se justifica porque você está pleiteando a causa de outra pessoa ou de outras pessoas. Quando bate aquela indignação, quando no trânsito não respeitam o idoso e você fica indignado por isso. Quando você vê alguém que por algum motivo está sendo lesado e você fica indignado por causa daquela injustiça. Essa é chamada ira justificada. Mas quando quem é a vítima no caso sendo nós, e termos atos de vingança, aí sim, isso não é uma ira justificada. A ira justificada é quando você clama por justiça em favor de outro. Mas também, desde que o seu ato de ira justificada não ultrapasse o mandamento de amar ao próximo. Mesmo que você esteja irado justificadamente, isso não te dá o direito de agir desprovido de amor ao próximo. Nunca, jamais. A lei é amar ao próximo como a nós mesmos. A ira tem alguns aspectos interessantes de analisarmos. O primeiro aspecto é o motivo errado. A ira pecaminosa é aquela ira que tem um motivo errado, porque ela é baseada na autocompaixão. Quando aquela pessoa diz: eu não levo desaforo para casa, eu não vou admitir isso nunca, isso não poderia ter acontecido comigo. Veja, é um sentimento de autocompaixão, de autopiedade. Me ofenderam, tiraram meu direito, fizeram mal a mim. Veja que Jesus ensina a dar a outra face. Se te fazem andar 1000, ande 2000. Quer dizer, Jesus deixa muito claro que, voltando à ira justificada, quando você pleiteia em favor de outro, ok. Mas quando você pleiteia em favor de si mesmo, autocompadecido, então isso se torna a ira pecaminosa. Porque quem é o nosso juiz em todos os momentos? Quem é o nosso defensor? Deus. Outro aspecto da ira é a incontrolabilidade. Geralmente quem fica irado perde a noção, perde a proporção, perde a razão. A Bíblia conta para nós a história de um homem chamado Lameque, que porque um outro homem pisou no seu pé, ele se achou no direito de matá-lo. A ira leva a gente a coisas assim bizarras. A um homem de 2 metros dar a cotovelada numa mulher que simplesmente caiu desacordada no mesmo instante. É uma atitude desproporcional. E a Bíblia ensina para nós que a ira nunca produz a justiça de Deus. Irado, nós nunca faremos o que Deus gostaria que fizéssemos. Outro aspecto da ira é que ela é baseada sempre num ato de vingança. É aquele sentimento de justiça pervertida. Se alguém me ofendeu, ele está me devendo. E eu preciso ir cobrar essa dívida. Se ele pisou no meu pé, eu tenho que pisar no pé dele. Se ele me falou algo que ofende, eu preciso falar algo que o ofende também. E ele precisa sentir a dor que eu estou sentindo. Isso é um sentimento, um desejo de vingança. E para isso você perde a noção de realidade, como eu já disse, porque a Bíblia até nos ensina: sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Mas o irado é o quê? Ele é tardio para ouvir qualquer coisa e não ouve ninguém. Ele é pronto para falar um monte de besteiras e é pronto para irar e ter atos de ira, né? Quando a ira deixa de ser emoção e se torna ação. Geralmente, quem está irado isso é tão movido por ato de vingança ou justiça pervertida, que a Bíblia nos coloca diante do outro como irmãos, como iguais. Mas quando nós estamos irados, nós nos colocamos na posição de juiz. E não só de juiz para julgar o outro que te ofendeu, mas na posição de juiz que julga e condena, e de carrasco que quer executar a pena.
Quem está irado geralmente perpetua, tanto é um ato de vingança, que o irado sempre perpetua o ódio, ele perpetua a injustiça. Violência nunca produz justiça. A violência sempre produz injustiça, sempre. Pode ter justiceiros lá no Rio de Janeiro que amarraram o rapaz no poste, pensando em ser justiceiros, que estão promovendo a justiça, estão promovendo a igualdade. Não estão. Eles estão degradando um pouco mais o ser humano. Já basta de desgraça, já basta uma pessoa roubar a outra, agora nós também vamos partir para o linchamento, nós vamos partir para o assassinato público. Nunca uma violência ou um ato de violência vai justificar outro. E um quarto aspecto da ira, ela tem uma forma final chamada desprezo. Quando alguém está irado, geralmente ele age desproporcionalmente, impensadamente, e briga, e bate, e faz qualquer qualquer ato dessa natureza. Mas a ira tem um último estágio que é o pior deles, que é o desprezo. Que é quando você olha para outra pessoa com tamanho desprezo que você tira dela aquilo que é a sua dignidade de ser humano, de imagem e semelhança de Deus. Para isso tem uma palavra de Jesus muito interessante. Falando aos seus discípulos, ele disse assim: qualquer um que chamar o seu irmão de tolo, sem motivo, é passível de inferno. A palavra tolo, para nós talvez não tenha tanto significado ou peso, mas na Bíblia ela parte do aramaico que traz a ideia de raca, ou a palavra raca. Raca é justamente o som que a nossa garganta faz quando você está prestes a cuspir no chão. Então qualquer um que chama seu irmão de raca, de cuspe, ele é passível de inferno. A ideia é que você tem o conceito dessa outra pessoa como um cuspe. Você não vale nada para mim, eu te desprezo, eu te cuspo no chão. É essa a ideia. É justamente o desprezo, não é a palavra tolo simplesmente, mas o desprezo que está por detrás dessa palavra. É você tirar dela a dignidade de ser humano, de alguém que apesar das falhas dela, que você considera falha, ela tem o seu valor e ela tem a sua dignidade como filho de Deus e como imagem e semelhança de Deus. Queridos, nós temos visto muitos casamentos acabarem por causa da ira. O marido quer ter razão, a esposa quer ter razão. Eles querem sempre dar a última palavra, mesmo que essa última palavra seja a última punhalada. Vemos relacionamentos entre irmãos, pais e filhos também destruídos, porque os pais irados não querem corrigir os filhos. Eles querem jogar sobre os filhos a ira que ele está do patrão. Ele quer jogar sobre os filhos a ira por causa do cheque especial que está sendo utilizado. Então, ao invés de promover a justiça e educar o seu filho, ele desconta, ele encontra no filho uma válvula de escape para jogar toda a ira que ele está sentindo da vida. Isso tem destruído relacionamentos entre pais e filhos. Nós temos visto jovens que às vezes saem para balada, saem para festa, mas na verdade eles perdem a vida lá porque brigam por motivos cada vez mais banais e tolos. Temos visto violências a níveis individuais e coletivos, países contra países, a violência presente ali no Afeganistão, presente no Iraque, presente na Palestina com israelenses. Todos os dias nós nos surpreendemos porque a maldade do ser humano tem elevado a níveis assim impensáveis. Temos visto no Brasil taxas de assassinato de país de guerra. Morrem mais pessoas na violência urbana no Brasil do que pessoas em zonas de conflito. Nós temos visto a violência doméstica, apesar da Lei Maria da Penha ou qualquer outra lei que se crie, enquanto as pessoas não se dominarem, enquanto as pessoas não dominarem o demônio da ira, elas não conseguirão se conter por causa de uma lei. Se a ira hoje fosse retirada dos nossos relacionamentos, talvez 90% dos problemas seriam resolvidos. Pense nisso. Dentro do seu coração, quem domina? Ficar nervoso, de sangue quente, é natural para qualquer ser humano. Mas isso tem subido a níveis de se transformar, desse sentimento, desta emoção, se transformar em palavras e atos? Então nisso você está pecando. Estamos pecando. Quem vence no seu coração? O contraponto da ira é a mansidão, é a pacificação, que Jesus nos ensina nessas duas bem-aventuranças. Lembrando, o que significa bem-aventurado? Feliz. O que Jesus está dizendo é: feliz
quem é manso, feliz quem é pacificador. Há um pensamento equivocado quando as pessoas assim imaginam que ser pacificador é ser fraco, ser manso é ser frouxo, inativo, parado, sangue de barata. Não é. A escritura hebraica coloca para nós que, quando vai falar sobre mansidão, pinta a imagem não de uma ovelha deitada ao lado de outra ovelha, mas de um leão deitado ao lado de uma ovelha. O manso é o leão, que sabe a força que tem, que sabe o poder destrutivo que tem, mas se contém apesar disso e vive pacificamente ao lado de uma ovelha. É dessa maneira que a escritura hebraica pinta a mansidão. Porque ser manso e pacificador exige muito mais força, exige muito mais domínio de si do que ser uma pessoa irada. Porque o irado, na verdade, ele é uma pessoa impotente e fraca. E precisa compensar a sua autoestima baixa, precisa compensar a sua impotência com atitudes de ira, de xingamento, de briga. É aquela história, eu não vou levar esse desaforo para casa. Mas o manso e o pacificador, ele é forte o suficiente para entender que quando Jesus foi ofendido, não ofendeu. Quando ultrajado, não revidou com ultraje. O manso, ele submete a sua força a Deus. Ele sabe que é forte, mas ele se domina agindo da maneira que Deus quer que ele haja. Ele não sente necessidade de injuriar outras pessoas porque ele sabe o valor que tem. O pacificador, ele trabalha pela paz porque ele sabe de quem é filho. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O filho necessariamente se parece com o pai. E veja que se o nosso Deus é o Deus da paz, Deus é amor, nós precisamos trabalhar como filhos do Pai, como pacificadores. O manso e o pacificador estão enraizados no valor infinito da vida humana. O pacificador e o manso sabe que apesar daquele momento, aquela circunstância que levaria à ira e à briga, ele sabe que por detrás disso há pessoas, há seres humanos, imagem e semelhança de Deus, que apesar do que fizeram, que apesar da circunstância, mantém ainda o seu valor de imagem e semelhança de Deus. Ele não só obedece ao mandamento que tem um aspecto negativo do não matarás, mas ele obedece o mandamento que tem um aspecto positivo, que é amar ao próximo como a si mesmo. Em um dos seus sermões, o pastor Martin Luther King, ele enumera algumas razões por que devemos amar os nossos inimigos. Eu quero falar brevemente sobre isso com vocês. Primeiro aspecto por que nós devemos amar os nossos inimigos é porque essa admoestação de Jesus evidencia o caráter do cristão. O cristão tem um caráter de amar os seus próprios inimigos. O próprio Cristo morreu em favor dos seus inimigos. Por que amar os nossos inimigos? Porque o ódio só produz ódio. Nunca produzirá paz ou amor. Por que amar os inimigos? Porque o ódio macula o coração e perverte o caráter. A pessoa que está cheia de ódio e de ira, ela vira bicho, deixa de ser gente. Por que amar os nossos inimigos? Porque o amor é a única força capaz de resistir ao tempo e de transformar inimigos em amigos. E para isso Luther King lembra-se de Lincoln, que na corrida presidencial foi muito difamado e ofendido por Stanton. Mas quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele colocou Stanton como secretário de guerra e foi questionado por isso. Mas a resposta de Lincoln foi: não é verdade que destruo os meus inimigos, tornando-os em amigos? Por que amar os nossos inimigos? Porque o amor evidencia que somos filhos de Deus, porque Deus é amor. Por que amar os inimigos? Porque o amor é o sentimento mais duradouro. E para isso ele se lembra de palavras de Napoleão Bonaparte. Napoleão disse o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu construímos grandes impérios. Mas em que nos apoiamos? Unicamente na força. Contudo, há séculos, Jesus começou um império baseado no amor. E ainda hoje, milhares de pessoas morreriam por ele. O amor permanece para sempre, como diz as Sagradas Escrituras. Nós precisamos, queridos, amar todos, perdoar todos,
sermos mansos, sermos pacificadores, filhos de Deus. Quem vence no seu coração? A ira ou a mansidão e a pacificação? Nesta guerra, quem vence? Se é a ira, meu querido, eu quero dizer que a sua justiça é pervertida e que você se sente impotente e fraco e nada você tem a ver com o Pai. Mas quem vence no seu coração é a mansidão, é a pacificação, então você é forte, você tem noção de quem você é, imagem e semelhança de Deus. Você está agindo como um verdadeiro filho de Deus. Eu espero que no seu coração quem esteja vencendo é a mansidão, a pacificação, porque isso evidencia que você é filho de Deus e herdeiro de Deus. Que Deus te abençoe.